Olá, está no ar o nosso programa. Boa tarde, cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, vamos conversar com o advogado Fábio Holanda. Entre outros assuntos, vamos conversar com ele sobre essa história dos protestos que estamos observando aí. Algumas pessoas pedindo, por exemplo, impeachment, outras sendo contrárias. São vários movimentos que estão acontecendo. Um vai acontecer no dia 13, outro vai acontecer no dia 15. Vamos detalhar isso daqui a pouco. E também vamos ouvir a opinião dele como advogado, que já atuou no Tribunal Regional Eleitoral, a respeito também dessa história de impeachment, né? Acontece ou não acontece? Se acontece, quem assume? Tem nova eleição? Não tem? Então vamos tirar essas dúvidas aqui para esclarecer ao telespectador o que é que se passa, né? Porque às vezes a gente vai para a rua e é importante, é saudável, oxigena a democracia, a presença do povo na rua, porque é dela que emana o poder, mas na verdade o mais importante é que quem quer que vá para a rua em qualquer dos dias que estarão sendo colocadas mobilizações, é importante que cada um vá consciente das consequências e daquilo que vai estar pedindo por quê e o que é que implicará em tudo aquilo que ele vai estar defendendo, né? Sob pena da pessoa ir para a rua, está fazendo um movimento, apesar de importante, de cidadão estar presente, mas tem que estar consciente. Quem não está consciente está alienado. Então vamos aqui trazer esclarecimento para você que acompanha o nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Ao longo da entrevista, se tiver alguma dúvida, sugestão, um comentário, pode fazer sua pergunta de qualquer cidade do Rio Grande do Norte através do 9982-7916. Pode mandar mensagem de texto ou mesmo WhatsApp para este número e participar, interagir conosco, você que está nos acompanhando pela Band Natal. Mas agora é hora de falar da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja o que você mais ama. Proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte, além de contar com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferece para você. Ligue 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho conversaremos com o advogado Fábio Holanda, falando sobre impeachment, processo, né, quem assume se tiver, como é que funciona, tem a nova eleição, não tem? Daqui a pouco detalhes no nosso Boa Tarde Cidadão ao vivo e com a sua participação. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com Fábio Holanda, advogado, sobre esses vários temas que falamos na abertura do programa, né? Sobre impeachment e sobre tantas outras dúvidas nesta área que envolve a nossa justiça brasileira e também os protestos populares que estão sendo organizados. Seja bem-vindo, Fábio Holanda, ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde aos nossos telespectadores. Boa tarde, cidadão. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando também com o nosso telespectador, que mandar a sua mensagem com a sua pergunta, a sua participação através do 9982-7916. Você que está em casa nos acompanhando pode mandar mensagem de texto, SMS, ou então pode mandar um WhatsApp para interagir conosco. Eu recebo aqui e vou interagir com você que está em casa. A primeira pergunta, na verdade, é a respeito dessa questão do impeachment, né? O que é um processo de impeachment e em que situações ele pode realmente ser iniciado? O processo de impeachment, Robson, é algo muito sério.
Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, nunca houve. Nos países democráticos, é a última forma de se você resolver uma alternância de poder no presidencialismo. Mas a Constituição ela é específica. Pode haver o processo de impeachment, a Câmara dos Deputados pode autorizar a abertura do processo de impeachment contra um presidente da República ou uma presidenta da República nos casos em que houver crime de responsabilidade. E aí é meio incongruente se falar em impeachment nesse momento, porque o Procurador-Geral da República, o Janot, ele diz que não houve sequer abertura de inquérito contra a presidenta da República. Diz que não houve indícios nem para o inquérito, quanto ao mais para que ela fosse denunciada. Então, o que é que acontece hoje? O Ministério Público Federal, que é o órgão isento, o órgão que vem tendo uma atuação importante em todos esses escândalos, em toda essa luta para que o Brasil passe a limpo a sua vida com relação ao tema corrupção, o Ministério Público diz: não há nenhum indício de que a presidenta da República tenha qualquer implicação, que sabia, que deixou de tomar alguma medida ou que tomou alguma medida que pudesse fazer com que ela fosse investigada e ela fosse denunciada. O que existe hoje é alguém que tem um nada consta do Ministério Público Federal para exercer a presidência da República. E isso tem gerado muita especulação sobre esse protesto, porque muitas pessoas imaginam, mas pedindo-se, por exemplo, início do processo de impeachment, né? É importante conscientizar a população quem é que vota nesse processo de impeachment. Suponhamos que o povo, em sua grande maioria, não aqueles ligados a partido A ou B, né? Que um grupo vai se posicionar no dia 13, outro grupo vai se posicionar no dia 15. Né? Então, em algumas situações tem partidos políticos no meio, mas o povo em si, que não tem vínculos partidários, muitos deles, às vezes, parte da população fica confusa porque, por exemplo, há duas listas sendo divulgadas, né? Uma lista onde se coloca o nome de vários outros políticos, inclusive a presidente, e existe a lista oficial também. Isso está gerando muita confusão, muito boato. Como também é importante esclarecer para a população o seguinte: caso venha o povo, nossa grande maioria, para as ruas e peça um impeachment, quem é que vota o impeachment? Quem vota o impeachment é o Congresso Nacional. Veja que coisa interessante. O que é que aconteceria se houvesse um impeachment da presidenta Dilma? Agora, só antes de falar o que aconteceria se houvesse o impeachment da presidente, veja só, o Congresso Nacional, onde parte dos senadores e parte dos deputados receberam, aí sim estão nessa lista do Procurador Federal, do Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da Justiça, né, Procurador-Geral da República, na verdade, que representa o Ministério Público Federal, colocou vários nomes que estão no Congresso. Então, são esses nomes que vão votar para tirar aquela pessoa que não está sendo acusada? E mais interessante ainda, e mais complicado ainda, vamos supor que a presidenta sofresse o processo de impeachment. O vice-presidente alçaria a presidência, o vice-presidente Michel Temer, não haveria nova eleição. O vice-presidente Michel Temer alçaria a presidência. O presidente da Câmara, que esse sim está na lista do Janot, passaria a ser o segundo homem mais poderoso do Brasil, ou seja, em caso de afastamento, de licença, de viagem do Michel Temer, ele assumiria a presidência da República. E o terceiro passaria a ser o presidente do Senado, que também está na lista. E o vice, que é do partido dos dois, que estão hoje numa situação mais delicada. Você veja... E o PMDB recebeu recursos das empresas que superfaturaram contratos da Petrobras. Isso está claramente colocado no período de campanha eleitoral, ficou colocado nas prestações de conta. Tinha um então recebeu, né? Não, mas isso foi legal, foi oficial, sim, mas receberam de empresas que superfaturaram contratos da Petrobras. Ponto, isso é fato. É fato. Então, são essas pessoas que vão ter a honradez, a moral para votar o impeachment. A isenção. Por isso que é importante a população ficar esclarecida para depois não terminar enganada mais uma vez, né? Porque o que é que acontece? A Câmara autoriza e o Senado, numa sessão em que ele é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ele irá julgar se caça ou não o mandato da presidenta. Então, assim, o Senado veste a toga. Será que Renan Calheiros, Romero Jucá, tem condição de vestir uma toga?
para julgar alguém. Então, a população brasileira precisa estar muito bem esclarecida do que ela vai pedir nas ruas. O que eu entendo... E as consequências. E as consequências. O que eu entendo que é extremamente importante. Nós não podemos passar 10 anos para julgar esse processo. Então, a população precisa pedir um julgamento célere. A população... Rápido, um julgamento rápido, um julgamento isento, um julgamento duro, aonde quem meteu a mão nos recursos públicos vá para a cadeia. É tão grave, Robson, que se fala oficialmente, a ex-presidente da Petrobras, a Graça Foster, falou em 80 bi de desvios. Toda essa caixa de maldades, digamos assim, que a presidenta se diz obrigada a mandar para o Congresso, relativa ao seguro-desemprego, relativa às pensões dos servidores, é para economizar 17 bilhões. Só da Petrobras se fala em desvios de 80 bilhões. Essas pessoas têm que ir para a cadeia. Sem dúvida, né? E um outro detalhe, é uma dúvida que as pessoas questionam no dia a dia, nos bastidores. Em caso de impeachment, valeria para presidente da República e também para o vice-presidente Michel Temer? E teríamos novas eleições? Ou assumiria o presidente da Câmara? Ou, na verdade, valeria só para um e não para outro? Tem algumas pessoas com essas dúvidas também. Não, o impeachment ele é pessoal. Responde ao processo de impeachment, no caso, responderia, se houvesse indícios, coisa que o Ministério Público já disse que não há, responderia a presidente. O vice, não. Tanto é que no impeachment de Fernando Collor, quem assumiu a presidência foi Itamar Franco. E naquele caso específico, houve corrupção ligada diretamente ao presidente da época, Fernando Collor, né? Que, por incrível que pareça, ano passado, acabou sendo absolvido à unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal de todos os crimes. Né? O tempo é muito duro. 20 anos depois é muito difícil se condenar alguém. Agora, o processo de impeachment, ele é a exceção das exceções, para casos absolutamente graves. Não cabe, juridicamente falando, e não faz bem às instituições se falar em impeachment agora. E detalhe, isso interessaria a quem? Porque, sem dúvida, provocaria uma desestabilização política e econômica maior do que a que já existe no país hoje, né? Mas, em tudo, a gente sabe que há os que ganham e há os que perdem. Um lado ganha, um lado perde. Quem ganha e quem perde nessa história, segundo a sua avaliação? Perdem as instituições, que já estão perdendo, perde a democracia, que já está perdendo. Ganha quem? Ganham algumas pessoas do PMDB que sonham em alçar o poder, ganha uma oposição que sonha em retirar o PT da administração, da presidência da República, mas perdemos todos nós. Eu acho que, tendo ou não votado em Dilma, cabe a todos nós garantirmos o exercício democrático. Hoje não existe nenhum motivo para se falar em processo de impeachment. Estamos conversando com o advogado Fábio Holanda. Você que está em casa nos acompanhando pode e deve participar, construir conosco esse programa. Mande a sua mensagem de texto ou WhatsApp para o 99827916. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos continuando com essa entrevista tratando também ainda deste assunto. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão.
De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Conversando com o advogado Fábio Holanda e falando sobre esses temas, né, de impeachment. Vem aí protestos, a favor da Petrobras, a favor da presidência da República, dessa permanência que vai acontecer no próximo dia 13. O outro, na verdade, boa parte deverá pedir fim da corrupção, deverá pedir impeachment da presidente Dilma e uma série de outras coisas que estarão sendo reivindicadas no dia 15. Né? Um vai acontecer sexta e o outro vai acontecer domingo, finalzinho desta semana, início da próxima. E estamos aqui trazendo informação para esclarecer a quem vai num ou no outro dia saber o que é que está fazendo. Né? Porque tem muita gente divulgando coisas, pedindo coisas, protestando de uma maneira, mas não sabe exatamente a consequência daquilo e não sabe se procede aquilo que está pedindo e, se for aceito, como se processaria tudo aquilo que está sendo discutido. E aí um outro assunto que se fala também, não há nenhum dado de corrupção ligado direto à própria presidente Dilma Rousseff, que não seria, então, segundo você acabou de narrar aqui, motivo para impeachment. Mas estamos observando o Brasil numa situação de desestabilização econômica, né, de problema de inflação crescendo a cada dia, já de crescimento negativo, de recessão, situações complicadíssimas que estamos observando, o preço continua aumentando de gasolina, de energia, dos alimentos, obras paralisadas, recursos sendo cortados em várias áreas de governo, tudo isso do ponto de vista legal, do ponto de vista político, do querer, da popular, da pressão, pode-se dizer que é um motivo de impeachment, mas do ponto de vista legal, isso tem alguma consistência jurídica para que isso seja um motivo para pedir o impeachment? Não, hoje não existe nenhum motivo tecnicamente falando, juridicamente falando, para se pedir um processo de impeachment. À luz das leis brasileiras? À luz da legislação brasileira, não. E nós vivemos um presidencialismo. Eu, por exemplo, sou parlamentarista. Nesse momento, certamente, se vivêssemos um parlamentarismo, nós teríamos um momento muito mais tranquilo, porque teríamos facilmente como resolver o problema. O povo pressionaria o Congresso retiraria o primeiro-ministro. Ou retiraria a confiança e o próprio primeiro-ministro convocaria novas eleições para tentar que a população definisse se ele deve ou não continuar. O que acontece hoje é que nós vivemos no presidencialismo, o mandato tem prazo certo para terminar, o mandato da presidenta Dilma começou agora, nós estamos com 2 meses, no 3º mês de 4 anos de mandato, então é preciso ir devagar com o andor. A crise nacional é muito grande, a presidenta errou, na eleição ela dizia que não tomaria algumas medidas que está sendo obrigada a tomar. Por exemplo, ela dizia que no governo dela a energia seria controlada para que não houvesse o aumento que se espera. Já houve um aumento de 30%, se fala em mais 10%, que iria para 40%. Ela falou que o candidato de oposição, se ganhasse, iria tomar algumas medidas que poderiam prejudicar a educação, os avanços sociais, e ela está tomando essas medidas. Então, há uma crise de credibilidade da presidenta. A presidenta, com todo respeito a quem ocupa a presidência da República, ela demonstra muita teimosia. Eu via claramente, no caso da sucessão da Petrobras, por exemplo, se a presidenta nomeia Henrique Meirelles, ela teria resolvido grande parte da crise da Petrobras, mas não, por teimosia, ela coloca o presidente do Banco do Brasil, que não é uma pessoa que tem a confiança da sociedade brasileira. Então, o presidente Lula, só para você ter uma ideia, o presidente Lula ganhou a eleição em 2002 e convocou para presidir o Banco Central um deputado federal eleito pelo PSDB. Então, ele demonstrou o seguinte, olha, eu quero dar tranquilidade ao mercado, eu quero dar segurança jurídica, eu quero mostrar que no meu governo as instituições serão respeitadas. Colocou como vice um homem da indústria, e aí a presidenta Dilma está fazendo o caminho inverso. E parece que o presidente Lula tem muita força para ajudar a elegê-la, mas parece que não tem muita força para ajudá-la a administrar. Porque é uma coisa que a população certamente já está começando a perceber. Uma coisa é a fraqueza política, né? Realmente a presidente Dilma está num momento
de grande dificuldade e desgaste político, né? Fruto da situação da economia que o país está enfrentando, que está ruim, como também fruto da própria situação que enfrenta dentro do Congresso Nacional. Até fogo amigo, né? Setores do próprio PT que estão criando dificuldades para a aprovação de várias medidas de ajuste fiscal que a presidente está encaminhando para o Congresso. Então, realmente, às vezes a gente acaba não separando as coisas. Daí a importância do entrevista de comércio para esclarecer, dizendo quem é quem no jogo do bicho, como se diz, para que a população saiba e escolha, né, o dia que você vai participar do protesto e sabendo o que é que você está fazendo. Né? Porque a pior coisa do mundo é a pessoa ir para um negócio sem saber exatamente o que é que está fazendo. Temos aqui a pergunta, né, do Gilberto Oliveira do Alecrim. Ele diz: haveria alguma possibilidade de uma nova eleição, tendo em vista a crise sem precedentes que o país pode enfrentar? Não tem a menor perspectiva de novas eleições. Vivemos num presidencialismo. Ele pergunta também assim: será que se ela tivesse atendido e aprovado as reivindicações de junho de 2013, o Brasil não teria tomado outro rumo? O problema das reivindicações de junho de 2013 é que, na hora em que a população foi às ruas, ela sensibilizou o Congresso Nacional, ela pressionou, não é bem sensibilizar, ela pressionou o Congresso Nacional disse que iria fazer a reforma política, eleitoral, tributária. Quando a população saiu das ruas, o Congresso Nacional parou, não se vota absolutamente nada de importante. Tudo que foi votado de importante nessa área político-eleitoral foi fruto de processos que nasceram da sociedade, como a lei do Ficha Limpa, que foi uma lei de iniciativa popular, que nasceu da pressão social, da pressão da sociedade. E se não continuar essa pressão, nós não veremos o Brasil efetivamente mudar. Mais grave do que nós ouvirmos o presidente do Congresso Nacional dizer que vai abrir uma CPI do Ministério Público, não pode existir. Será que o senador Renan Calheiros tem condições de responder a esse processo sentado na cadeira de presidente do Congresso Nacional? E sendo investigado na operação do Petrolão, né? Aliás, em mais Lava uma, Jato, né? Em mais uma operação, né? Porque Renan Calheiros, Romero Jucá e Eduardo Cunha são useiros e vezeiros de participar de quase todos os escândalos desse país. Mas é tudo inocente, rapaz. Pergunta aqui do Júnior Lima, do conjunto Alvorada 4, Nossa Senhora da Apresentação, Zona Norte de Natal. Por que os investigados não ficam impossibilitados de votarem em um suposto impeachment? Em que caso isso poderá acontecer? Eu entendo que, se eles tivessem senso de responsabilidade, primeiro, não estariam falando em impeachment. E, segundo, jamais estariam participando, por exemplo, de CPIs, participando de qualquer tipo de processo. Porque você veja, na hora que o presidente do Senado disse que vai criar uma CPI do Ministério Público, ele está pressionando, ele está obstruindo a justiça. Esse tipo de procedimento é que merece uma veemente, uma firme oposição da sociedade brasileira. Se no dia 13 e no dia 15, se quiser de fato mudar o país, tem que se apoiar o Ministério Público, tem que se apoiar o Supremo Tribunal Federal e pedir celeridade. A população brasileira não aguenta mais um poder judiciário que passa 10 anos para julgar um processo, que passa 1 ano com pedido de vista. Esses temas é que são importantes para que se vá às ruas, para que o precatório seja pago, para que as pessoas possam sentir que vivem num país sério. Participação aqui do nosso telespectador, estou vendo a foto aqui pelo WhatsApp, mas não identificou o nome, mas eles... muito esclarecedora a entrevista com o doutor Fábio Holanda. Pena que grande parte da população se informa apenas através de Facebook e mídias sociais, que tem muita pegadinha no meio dessa história, né? A gente, às vezes, recebe coisa no WhatsApp, recebe coisa no Instagram, nas mídias sociais, acredita que é verdade, já repassa para o outro sem nem saber do que se trata aquilo, cria uma revolta, né, e por aí vai, sem saber o que é que está repercutindo. Tem que ter cuidado com isso. Parabéns pela imparcialidade, muito obrigado também pela sua audiência. Pergunta aqui da auxiliadora de Queiroz, de Capim Macio. Eu gostaria de saber por que só a presidente Dilma deve ser responsabilizada por toda a corrupção do Brasil, se nós sabemos que a corrupção existe desde que foi descoberta. Não que uma coisa justifique a outra, né? Mas... É verdade. Agora, o que acontece, Robson, no meu entendimento, é que se esperava, do ponto de vista ético, se esperava muito mais do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, ele tinha a marca da ética como o carro-chefe dele.
ele pregava fortemente CPIs, ele, num caso em que, no início das investigações, ele já pedia que as pessoas se afastassem. Então, o que é que acontece hoje? O Partido dos Trabalhadores, ele tem algumas figuras que estão no seu partido. Por exemplo, o PT ainda não afastou o tesoureiro, o Vacari. Não tem condições de um homem que está respondendo e que está em quase todas as delações premiadas, permanecer gerindo recursos públicos, porque os partidos gerem recursos públicos do fundo partidário. Então, o PT está pecando mais na sua imagem do ponto de vista daquele PT, do PT que Fátima Bezerra tão bem representa, do PT que Mineiro tão bem representa, pessoas que representam realmente uma seriedade que o brasileiro se acostumou a ver. Não é o PT de Zé Disseu, não é o PT de pessoas que estão envolvidas no mensalão, no petrolão. Então, esse PT precisa começar afastando os seus dirigentes que estão respondendo o processo. Como Democratas, por exemplo, nacionalmente, em muitos casos de corrupção, afastou diretamente, expulsou do próprio partido, né? Apesar do que nós estamos vendo aí atualmente. Mas nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu quero agradecer a sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Tem várias outras participações, não dá tempo de colocá-las todas no ar. Mas obrigado à sua audiência, obrigado, Fábio Holanda, pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Obrigado a todos e, Robson, parabéns por trazer esse tema e que a sociedade pense muito sobre o que vai pedir, tanto no dia 13 como no dia 15. E as consequências disso, né? Porque tem muita gente achando, por exemplo, que ficaram insatisfeitas com a eleição da presidente Dilma. Tem gente que chega a pensar que ela saindo assume Aécio Neves, né? Que é uma coisa que é totalmente sem noção, né? Então tem muita coisa errada, muita informação errada sendo divulgada. A gente tem que ter consciência disso e saber o que é que vai pedir os que forem no dia 13 e o que é que vão pedir as consequências dos que forem no dia 15. Um grande abraço. Continue ligado com a programação da Band Natal, com os donos da bola. E amanhã, o Boa Tarde Cidadão estará de volta ao vivo com a sua participação. Até lá.